É muito precioso estarmos falando acerca de oração. Todos os temas da Sagrada Escritura são temas importantes que o Senhor quis nos revelar. Mas parece que existem alguns temas que são mais sensíveis na presença de Deus, e esse é um deles. A verdadeira oração, sobre a qual tem toda a verdade bíblica que nós estamos trabalhando, também é cercada de muitos mistérios que nós não sabemos ou não temos capacidade de compreender. O apóstolo Paulo disse, terminando o 3º capítulo de Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus extrapola infinitamente os limites das nossas orações. Nossas orações são limitadas e Deus ultrapassa esses limites. Aleluia. Você pensa que está pedindo alguma coisa e Deus está muito além daquilo que você está pedindo ao Senhor. Então estamos aprendendo a orar e isso é muito bom. Deus quer uma igreja orante. Deus quer filhos que oram. Deus quer uma noiva para seu filho Jesus que ora, que sabe falar com Deus e saiba ouvir a sua voz, principalmente através da sua palavra. Amém? E o Espírito Santo testificando no nosso interior. Muito bem. Até agora nós falamos sobre os três itens principais que devem fazer parte da nossa oração. Assim, na ordem da nossa oração, né? Hoje vamos ver o 4º. Qual foi o primeiro? Diga mais alto, aquietar-se diante de Deus. Muito bem. O segundo? Desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. E o terceiro, o terceiro foi quarta-feira? Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Esse é o item no qual você estará com a palavra de Deus aberta e o Espírito Santo falando com você através da palavra, da sua leitura diária da palavra e a sua meditação diária na palavra de Deus. Amém? Muito bem. 4º item. Não falei isso. Não. O 4º que vem logo depois desse, tá, é o seguinte, anote aí. Assumir total autoridade. Vou repetir. Assumir total autoridade sobre Satanás. Assumir total autoridade sobre Satanás em suas circunstâncias pessoais. Assumir total autoridade sobre Satanás em suas circunstâncias pessoais. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você através da palavra, aquilo que o Espírito Santo fala com você através da palavra, a palavra de Deus que o Espírito Santo te revela, te inspira para compreender, você está entrando num âmbito muito forte da guerra espiritual em que nós vivemos, na qual Paulo disse em Efésios capítulo 6, eu preguei alguns domingos atrás, tem aí no site a pregação,
que não é contra homens que nós temos de lutar, não é contra carne e sangue. Carne e sangue que significa lutar contra outras pessoas, mas contra principados e potestades do mal, contra os espíritos das trevas, contra este mundo tenebroso. O mundo é chamado de o império das trevas. E o diabo tem o nome bíblico de o príncipe deste mundo. Tá? O príncipe deste mundo. Satanás, tá? Ele pode ser a besta, mas ele não é burro. Ele é um ser muito inteligente. E ele sabe que a palavra de Deus, a palavra que você ouviu do Espírito Santo, a palavra que chegou no seu interior, no seu coração, ela só vai produzir fruto, ela só vai ser efetiva na sua vida se você conseguir praticá-la, se você conseguir vivê-la. Se você não conseguir praticar a palavra, a sua oração foi interrompida logo após o terceiro item. Digamos, você conseguiu se aquietar diante de Deus, você conseguiu desfrutar da comunhão com o Espírito Santo, você conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo, e ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele te revelou a palavra, essa palavra te confrontou, mas é agora na hora de colocar essa palavra em prática, lá na sua casa, lá na sua firma, no seu emprego, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no meio de gente ímpia, no mundo, em qualquer lugar onde você esteja. Na hora de colocar em prática, na hora de você viver essa palavra, você falhou, a sua oração já foi interrompida. A sua oração já foi interrompida e de nada serviu a palavra que você ouviu. Porque apesar de ter ouvido essa palavra, não praticando-a, você edificou casa sobre areia. Não vale nada. Porque só edifica a casa sobre a rocha aquele que ouve a palavra e a põe em prática. E a pratica. Vou dar um exemplo. Ao ouvir o Espírito Santo falar com você através da palavra, uma das coisas que ele vai falar para você é acerca do perdão. Aí na hora de colocar em prática, você não perdoa porque está com o coração acostumado a reter mágoa, ódio, ressentimento, e não perdoar. E não perdoar. Aí você não perdoa. Toda a palavra que você ouviu sobre perdão, você mesmo lançou ela no vazio. Você mesmo a desvalorizou. Você mesmo não a deixou entrar na sua vida. Por quê? Porque quando é que você vai praticar a palavra do perdão? É justamente quando alguém lhe ofende. Se ninguém lhe ofender, que dia você vai aprender a perdoar? Não tem ninguém te ofendendo, você tem que perdoar a quem? É quando alguém te ofende, você sente isso, é que você tem que praticar. Estou dando só um exemplo, a Bíblia inteira está cheia de exemplos. Você tem que praticar a palavra do perdão. Se você não perdoa, não, mas fulano não merece o meu perdão, porque o que ele fez foi muito grave, e eu estou cheio de razão, eu estou do lado certo, eu estou me remoendo. Se você está se remoendo de ódio, de mágoa, e não perdoou, você não praticou a palavra, você está edificando sobre a areia. Deixa eu dizer uma coisa triste para você, o diabo ganhou. Satanás te venceu. Satanás te derrubou.
Porque você se aquietou diante de Deus, você desfrutou da presença do Espírito Santo na sua vida, você aprendeu a ouvir a voz dele, você abriu a Bíblia e o Espírito Santo ensinou para você a perdoar, como Jesus nos perdoou. Dentro da oração que nós vamos ver ainda nesse curso do Pai Nosso, que Jesus coloca, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E depois Jesus comenta lá embaixo, dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. E você, depois de ouvir o Espírito Santo, você caiu em tentação, na tentação de não praticar o que aprendeu. Caiu na tentação de não praticar o que ouviu. Você barrou a sua vida espiritual. Você barrou a sua vida de oração. Você barrou o seu entendimento da Escritura, porque você entristeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo ensinou para você o que fazer e você não fez o que ele ensinou. Então também agora vai ser difícil ele voltar a te ensinar alguma coisa. Porque se tudo que ele te ensinar, você não praticar, ele para de te ensinar. Isso que eu estou falando aqui é muito sério. E por isso é que hoje tem tantos crentes aí endurecidos. Endurecidos no pecado. Endurecidos na carne. Eles não têm mais motivação nem para ler Bíblia, nem para orar, porque viraram vasos cheios de água parada, morna, podre, criando dengue espiritual. E já não tem mais aquele afã de estar na presença do Senhor. Está frio para com Deus, frio para com os homens. Tudo por quê? Começou bem, mas quando chegou na hora de viver o Evangelho, por isso esse quarto passo agora é crucial. Chegou na hora de viver, Satanás o barrou. E ele ficou na barreira. Barreiras existem para todo mundo. Acabei de pregar isso lá em Goiânia, na igreja em Goiânia. Barreiras existem para todo mundo. As barreiras existem, sabe para quê? Para nós as ultrapassarmos. E não para nós sermos retidos por elas. As barreiras não existem para nos parar. As barreiras existem para nós as ultrapassarmos. Todos terão barreiras, todos terão problemas, todos terão dificuldades, todos terão provações. A diferença é entre aqueles que ultrapassam as barreiras e aqueles que se deixam abater por elas. Quem se deixou abater não resistiu o diabo. O diabo o venceu. Quem ultrapassou a barreira é porque resistiu o diabo e foi vencedor sobre ele. Está entendendo o que é a guerra espiritual? O Evangelho, a palavra de Deus que nós ouvimos, que nós recebemos do Senhor Jesus, tá? Só passa a ser o poder de Deus para a nossa salvação quando transformado em vida. Quando transformado em vida. Porque se não for transformado em vida, ele se torna um evangelho apenas teórico. Uma palavra apenas teórica. Mas na prática não existe. Simplesmente não existe na nossa vida. E na hora da salvação, Deus vai nos salvar por causa que nós sabemos a teoria ou porque temos a prática? Porque temos a prática.
A teoria, o evangelho como teoria, não é poder de Deus para a salvação. O evangelho se transforma em poder de Deus para a salvação quando nós o recebemos, processamos na nossa vida e o expressamos na prática. É aí que o diabo entra para te impedir de viver. E ele entra, sabe como? Sabe como? Que o diabo também ora. Sabe como é que o diabo ora? Sabe como o diabo ora? Jesus disse como o diabo ora. Ele disse para Pedro. Ele falou assim, ó, Pedro, Satanás vos reclamou. Ele veio orar para mim, Jesus disse. Ele veio pedir para mim. Satanás vos reclamou para vos peneirar. E eu tenho que deixar ele fazer isso. Porque se você não passar pela peneira, você não é provado, a sua fé não é provada. E a fé tem que ser provada, a piedade tem que ser provada, o amor tem que ser provado, a fidelidade tem que ser provada. Se você realmente tem algo de Deus na sua vida, isso só vai ser certeza que é de Deus mesmo se você passar pela prova com isso. Se você ficar retido na prova, é porque não tinha nada de Deus. Mas se você passar pela prova, é porque o que realmente estava em você era de Deus. Se você passar pela prova do ódio, perdoando, pela prova do perdão, perdoando, vencendo o ódio, é sinal de que o amor de Deus realmente estava em você. Se você não passa pela prova do ódio, não conseguindo perdoar, é porque você não tinha nenhum amor de Deus na sua vida. Isso era falso. Tudo que Deus coloca em nós é provado. Deus permite a provação. E é aí que Deus permite a ação de Satanás e dos demônios. Por isso que um dos títulos do diabo é o tentador. Ele é o tentador. E Deus usa a tentação do diabo para nos provar. O diabo é tentador, Deus é provador. Deus não é tentador. Em Tiago, capítulo 1, diz que Deus não tenta a ninguém. Mas Deus prova. E uma das maneiras de Deus provar é permitindo o diabo nos tentar. E está muito bem escrito na palavra que Deus não permite nunca o diabo nos provar além das nossas forças. Quando Deus permite o diabo nos provar, lembre-se que Ele está fazendo isso, Ele está permitindo, porque Ele já nos deu condições de passar por essa prova, de passar por essa tentação e de vencê-la. Nós só não vamos vencer se nós negligenciarmos. A negligência é nossa, o pecado é nosso. Se pecarmos, tendo toda a condição de não pecar, e nós pecamos, nós falhamos com Deus. Essa é a questão da guerra espiritual, amados. O diabo sabe que o evangelho que você recebeu, que a palavra que o Espírito Santo falou lá no seu íntimo, no seu coração, ele sabe que esse evangelho só será útil para a sua salvação se você vivê-lo. E é aí que ele entra para te tentar a não vivê-lo. Tentar a praticar o contrário do que o evangelho diz. E a maioria esmagadora dos crentes caem aqui. Eles não resistem ao diabo. E partem para um modo de ação contrário ao que aprendeu do Evangelho. Porque todo modo de ação contrário ao que o Evangelho nos ensina é mais lógico. Humanamente falando. Do ponto de vista humano, do ponto de vista da mente humana, o evangelho é ilógico.
Se for pelo lado do evangelho, é fazer papel de trouxa. É fazer papel de bobo. Eu não sou bobo, não. Todo mundo diz assim, eu não sou bobo, não. Eu sei como é que eu vou agir. Aí vai e age conforme a carne. Age conforme o mundo. Age conforme os ímpios. Porque você achou que estava perdendo se fosse agir conforme Jesus ensinou. Aí você entristece o Espírito Santo. Aí você apaga a palavra de Deus da sua vida. E não vai ser carta de Cristo como nós falamos na quarta-feira. E aí você vai ser um contra-testemunho. O diabo ganhou. Paulo disse em Efésios, capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Tem um versículo só para dizer isso. Não deis lugar ao diabo. Porque o diabo, até quando não lhe dão lugar, ele tenta entrar. Agora, se der lugar, se prepara que ele vai fazer um estrago. Tem muitas vidas, eu estou falando de vidas de crentes, não de descrentes. Tem muitas vidas de crentes estragadas porque só dão lugar ao diabo, só dão lugar ao diabo, só dão lugar ao diabo. Chega a hora de praticar a palavra, ela pratica o contrário. Chega a hora de fazer o que Jesus falou, não faz, faz o contrário. Faz o que Jesus falou para não fazer. Faz o que a palavra falou para não fazer. E acha, e ainda cai em outra tentação, acha que sai dessa ileso. Sai não. Consequências são reais, sérias, e elas vão criando um peso de mornidão espiritual, um peso de podridão espiritual, um peso de apatia espiritual, até te tornar uma pessoa mórbida espiritualmente e te leva para o inferno. Porque se é quente, é quente. Se é frio, é frio. Mas se é morno, é vomitado por Jesus. Vomitar é lançar fora do corpo. Lançar fora do corpo. Lá no Nordeste, vômito é lanço. Já foi no Nordeste, já viu? No Nordeste eles chamam vômito de lanço. Porque é lançar fora do corpo. E Jesus é que disse isso. Se for morno, eu te vomito. Já pensou? Jesus nos expurgando do seu próprio corpo. Não podendo a gente mais ser parte do corpo dele. Ele nos expulsa, nos expurga, porque não fomos quentes, não fomos crentes para valer, crentes que vivem o Evangelho. O diabo ganhou. É por isso que Jesus disse que muitos são chamados, porque a maioria não passa pelas provas, não passa pela tentação. Por isso, o quarto passo da oração é assumir total autoridade sobre Satanás em suas circunstâncias pessoais. Você está ouvindo o Espírito de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você já sabe que o diabo não quer que você pratique essa palavra. Porque quem quer que você pratique essa palavra é o arqui-inimigo do diabo, é Deus. O diabo não quer que você pratique, e a vontade de Deus é que você pratique. Então o diabo vai trabalhar para você não praticar.
E Deus vai permitir que o diabo trabalhe, porque Deus quer provar, para ver se você realmente o ama e é capaz de passar por essa prova, porque quando você passa por uma prova, você chega do outro lado mais forte. Você chega mais experiente. Porque tem provas maiores a vir. E como Deus mandará para você provas maiores se você não passar pelas menores? Como Deus mandará as mais difíceis se você não passar pelas mais fáceis? Tem provas difíceis aí na frente, para você e para mim. Se não passarmos pelas que temos hoje, como chegaremos naquelas? Se sucumbirmos nas mais fáceis, como que Deus vai mandar alguma mais difícil? Porque as provas nos levam ao crescimento. E o plano de Deus é que nós cresçamos. Qual é o limite do nosso crescimento? A estatura da maturidade de Cristo Jesus. Cantei um cântico agora que dizia assim: tal qual és tu, eu quero ser. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito da obra da salvação. A salvação não é apenas um passaporte carimbado para alguém ir para o céu. A salvação contém algumas coisas muito importantes e uma delas é a transformação radical da nossa vida. Transformados na imagem perfeita do Filho de Deus. Romanos 8, 29 e 30. A imagem de Cristo Jesus. O Pai quer ver em nós a imagem de Cristo Jesus. Cristo Jesus na terra foi provado como ser humano o mais provado de todos. A pessoa humana mais tentada, a pessoa humana mais provada na face da terra foi Jesus feito homem. Em qual tentação ele caiu? Em qual tentação ele caiu? Em qual provação ele foi reprovado? Ele foi aprovado diante de Deus. Os apóstolos pregaram depois no livro Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos iam pregando, falando: eu vim falar de Jesus, varão aprovado diante de Deus. E o apóstolo Paulo depois escreve para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como varão, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, até que enfim chegou nessa aula para me dizer para vocês. Sabe o que é manejar bem a palavra de Deus? Manejar bem a palavra de Deus não é pregar bem. Manejar bem a palavra de Deus é viver bem a palavra de Deus. Praticar bem a palavra de Deus. Praticar bem a palavra de Deus, ter experiência em praticar a palavra de Deus, adquirir o que fala na língua inglesa, know-how, em praticar a palavra de Deus. Nós crentes temos que ser pessoas que vamos dizer para as outras: viver a palavra de Deus é com a gente. Então sai da frente. Viu? É assim que nós expulsamos Satanás. Quando o diabo pega alguém que não cai nas suas tentações, que o resiste, e o resiste porque maneja bem a palavra de Deus, é com a palavra que Jesus resistiu o diabo. O que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. E lá vem aquele cara. Tchum! Aquele lá não cai, eu vou fugir dele, aquele lá não adianta. Até Deus fala com ele: ô diabo, não quer dar uma provadinha lá? Não, deixa isso pra lá.
O diabo anda para ele pela terra, derrubando todo mundo, e chega diante de Deus, e Deus fala para ele, tá bom, eu quero só fazer uma pergunta para você. Observaste o meu servo Jó? Porque ele não cai nas suas. Observaste o meu servo Jó? Ele não cai nas suas artimanhas, porque ele é um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal, um homem exercitado em praticar a palavra de Deus, um homem exercitado em praticar santificação, um homem exercitado, que por ele já não tinha mais medo, ele tinha medo pelos seus filhos. Eu estou praticando, será que os meus filhos estão? Porque é terrível, se o pai pratica, né? Eu praticar a palavra, entendeu? Não adianta nada, se o Paulo, meu filho, não praticar, se o João, meu filho, não praticar, estão lascados. Mesmo sendo filhos do pastor, estão lascados, se não praticar a palavra de Deus. Tem que praticar. Isso é pessoal. Jó vivia a palavra de Deus, por isso Satanás não podia derrubá-lo. Satanás não podia derrubá-lo. Por isso ele chega para Deus falando assim, vim de passear pelo mundo. Ele falou isso se gabando. Tá? Estou dando voltas aí pelo mundo, tá tudo do jeito que eu gosto, porque todo mundo cai na minha. Não quero saber do mundo não. Como se Deus falasse assim, não quero saber do mundo, eu quero saber do seguinte, e o meu servo Jó? Vou ser bem franco com vocês, Deus não está nem aí para esse mundão não, amados. Os olhos de Deus passam por esse mundo todo, sabe fazendo o quê? Procurando um. Não é procurando multidões, Deus não está procurando multidões. Os olhos de Deus passam sobre a face da terra procurando um. Um homem, cujo coração seja íntegro para com Ele. É isso que Deus está procurando. Se Ele achar você, se Ele achar a mim, é com a gente que Ele desafia o diabo. Olha, Satanás, esse mundo todinho está na sua mão, não estou nem aí. Eu quero saber o meu servo Jó. Está na sua mão? Meu servo Jó, você consegue fazer com ele o que você faz com os outros do mundo? Você consegue levar ele como você leva o resto do mundo? Mas também, né, o Senhor protege ele. Não, eu dou uma tiradinha na minha proteção e deixo você tocar nele. Toca nele lá e vê se ele vai cair. E Deus deixou ele tocar em Jó 2 vezes seriamente. Só na primeira vez matou todos os filhos e filhas. E tirou toda a riqueza. Só na primeira vez. E na segunda vez tirou toda a sua saúde e o deixou à margem da morte. Porque Deus só não permitiu matá-lo. E o que a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Permaneceu na sua integridade. Aí está o modelo de quem resiste a Satanás. Tal como Jesus, tal como José no Egito, tal como tantos outros na palavra de Deus, que agradaram o Senhor por causa da fé, por viverem pela fé, porque o justo viverá pela fé. A nossa batalha espiritual, amados, é algo diário. É algo diário. Portanto, ela faz parte da nossa oração. Como nós assumimos a autoridade sobre Satanás em todas as nossas circunstâncias? Estamos ouvindo a palavra de Deus. Vocês estão aqui na igreja ouvindo muita palavra de Deus. Você está lendo na sua casa a palavra de Deus. E você está ouvindo a voz do Espírito de Deus falando com você através dessa palavra. E confrontando você, porque você agora, no momento que ouve uma palavra dessa, sabe exatamente o que não está vivendo e o que precisa viver. É verdade ou não é? E que precisa viver. E que precisa viver. É aqui que você então, aproveitando que está em comunhão com o Espírito Santo, você vai orar. Espírito Santo,
eu quero ser revestido de poder, porque eu quero expulsar o diabo da minha vida e de todas as minhas circunstâncias. Quer dizer, da minha casa, do meu trabalho, da minha família, das minhas finanças, da minha saúde. Quando Jesus disse, expulsarão demônios em meu nome, lá em Marcos capítulo 16, a gente só toma expulsar demônios numa situação. Se aparecer alguém possuído, alguém se estribuchando no chão aí com a voz do diabo, a gente pensa que expulsar demônios é só isso. Expulsar demônios significa não dar lugar a ele em nenhuma das nossas circunstâncias. Em nenhuma das nossas circunstâncias. E às vezes a gente esquece disso. E é justamente quando a gente esquece que o diabo se aproveita. Que o diabo se aproveita. Às vezes temos que lembrar, porque senão você se esquece, ele se aproveita, temos que expulsá-lo da nossa casa. De vez em quando você estiver em oração, você fala, Satanás, saia da minha casa e leve toda a sua corja, leve todos os seus demônios, porque aqui reina o Senhor. Essa casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Se alguém é crente e na sua família não tem mais alguém que é crente, tem outros que não são crentes, você vai dizer assim, Satanás, eu sei que meus outros familiares que moram aqui ainda não são crentes, só que eu sou, e por causa de mim é que você vai sair. Quando eles entrarem aqui, você não entra com eles. Quando eles falarem aqui, você não fala através deles. Quando eles agirem aqui, você não age através deles. Ah, mas tem que aprender a ser brabo com o diabo e expugná-lo da sua vida. Expulsar esse cão perdido e condenado da sua vida. Aleluia. Às vezes ele pode tocar, ele tenta tocar na sua saúde. Você declara, ó, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Tá? Eu repreendo essa doença agora. Senhor, eu oro, de vez em quando eu oro a Jesus assim, Senhor, assim como o Senhor repreendeu a febre lá na sogra de Pedro e ela ficou curada, eu repreendo essa dor agora, eu repreendo esse mal-estar agora, eu repreendo essa enfermidade agora, sai! E você fica bom na hora. Geralmente fica bom na hora. Quando não fica bom na hora, é porque não tinha, essa dor não tinha um atributo direto espiritual. E como ela não tinha uma razão direta espiritual, é porque é física. Então toma um remedinho, vai no médico. Tá bom? E mesmo assim, muitas vezes o Senhor cura. Mesmo não tendo uma ligação direta espiritual, o Senhor cura. Mas muitas vezes o Senhor não cura porque quer falar com você também através dessa dor. Também é a prova que você está passando. Deus curou Jó depois, mas depois de muito tempo que ele estava doente, até falar com ele tudo que tinha que falar para colocar escrito aí no livro de Jó. Para chegar para nós com a palavra de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O diabo não é soberano sobre nada. Nós também não somos soberanos, mas nós estamos em posição de autoridade acima do diabo. Você precisa entender isso. Todo verdadeiro crente está em posição de autoridade acima de Satanás. Toda pessoa não convertida, ela está no império das trevas. No império das trevas, quando nós estávamos no império das trevas, nós estávamos debaixo de Satanás. Mas depois que Deus nos arrancou do império das trevas, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele nos colocou num status espiritual acima de Satanás e não abaixo dele. Estamos acima dele.
O que não o impede de continuar nos tentando. Porque Jesus, ser o Filho de Deus, não ter nenhum pecado, não impediu Satanás de tentá-lo. Mas é bom sabermos que estamos acima dele. Vamos ler 2 textos na Escritura sobre esse nosso status espiritual acima do diabo. Os 2 textos que vamos ler estão em Efésios. Vamos começar com Efésios capítulo 2. Abra aí Efésios capítulo 2. Efésios, ou melhor, vamos ler o capítulo 1 primeiro, depois o 2. Para ir na ordem, tá bom? Primeiro vamos ler um texto aqui no capítulo 1. No capítulo 1, é muito difícil ler o capítulo 1, porque os versículos são todos ligados, a gente tem que ler quase que todos os versículos para entender o sentido, tá? Quase não tem ponto, é só vírgula, 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 dando continuidade. Mas eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre oração, e ver aqui a partir do versículo 15, por qual motivo Paulo ora pelos Efésios. Ele estava inspirado, porque isso serve para toda a igreja. Tá? Como apóstolo ele disse, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora veja. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aonde são esses lugares celestiais? São, versículo 21, acima, não abaixo, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está dizendo aqui o texto que Deus, Pai, com seu poder, o poder que o Pai exerce na nossa conversão, na nossa santificação, é o mesmo poder que ele exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos e fazê-lo sentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo nome, nesse século, no século vindouro. Amém? As mesmas expressões vão se referir a nós no capítulo 2 agora. Veja o capítulo 2. Vamos começar do 4. Capítulo 2, a partir do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugares é esse? Os mesmos lugares que falou no capítulo 1. Onde ficam esses lugares espiritualmente? Versículo 21 do capítulo 1. Acima, não abaixo nem do lado, mas acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Nós que estamos em Cristo, espiritualmente estamos assentados, reinando com Cristo. Significa que estamos reinando com Cristo. Estamos reinando com Cristo. Reinar com Cristo significa estar acima do império das trevas, porque o reino de Deus é acima do império das trevas.
O domínio de Deus é sempre acima do domínio de Satanás. Ele nos tirou do domínio de Satanás e nos colocou no seu domínio, no seu reino. E nesse reino nós estamos acima do diabo e nós podemos mandar nele, e nós devemos mandar nele, e nós devemos expulsar os demônios onde eles têm chegado, nós devemos repreendê-los, deve fazer parte da nossa oração. Nós temos que ter o discernimento de saber, opa, esse negócio aqui é do maligno, eu repreendo agora, sai agora, para agora, cessa agora, e ele tem que obedecer, porque nós somos acima dele. Nós somos autoridade sobre ele. Abra agora Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Evangelho. Lucas 10, 19. Jesus dizendo para os discípulos, ou seja, dizendo para nós hoje: eis aí vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade. Tá? Jesus está dizendo para nós, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pisar, amados, é uma linguagem figurativa. Assim como serpentes aqui, escorpiões, é uma linguagem figurativa. Serpentes e escorpiões aqui representam o inimigo, esse inimigo venenoso e astuto, que é o diabo e os seus demônios. Entendeu? E pisar não significa ficar pisando aqui. Vamos pisar agora. Mandar vocês ficar de pé, vamos pisar agora. Tem igreja por aí que pensa que é assim. Vamos pisar no diabo aí, pisa aí. Pisar é uma linguagem figurativa. Você só pisa naquilo que você está acima. Se nós estamos acima do chão, nós pisamos no chão. Pisar aqui dá a ideia de status espiritual. Nós estamos acima. Tá? Como diz o goiano e o mineiro, né? Esses trem tá tudo abaixo. Isso. Esses trem tá tudo abaixo de nós. O diabo tá para baixo. O diabo é condenado. O diabo é derrotado, rejeitado, expulso do céu. Ele é mais que perdedor. Ele é mais que fracassado. E aquele que habita em nós, o Espírito de Deus, o próprio Pai, Jesus, que vive em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Estamos acima do diabo. Jesus nos deu autoridade. Estamos acima e não abaixo. Tudo isso não significa que ele não vai nos tentar. Ele tentou Jesus sendo tudo isso e mais. Ele tenta e Deus permite. Para quê? Por que Deus permite? Porque isso é um exercício, a provação é um exercício para nos fortalecermos. Se não tiver provação, não existirá fortalecimento, não existirá perseverança. Por isso que Paulo diz que nós nos gloriamos das tribulações. Romanos 5. Vamos agora lá para Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Versículo 3 até o 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz... Para um pouquinho, o que Jesus disse lá no Evangelho? Mateus 24, 12 ou 13, um dos dois versículos. Pode ler os dois, depois que vai fazer bem para você. Diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Se nós precisamos de perseverança, e a perseverança é mandada, é produzida através da tribulação, Deus vai nos livrar das tribulações? Não, deixa eu vir, porque elas vão fazer bem. Através delas é que será produzida a nossa perseverança que necessitamos para não perder a salvação. Porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Se precisamos de perseverança e ela se produz pela tribulação, então Deus vai mandar tribulação. Orar a Deus e pedir para Ele não mandar tribulação é uma oração errada. É uma oração errada e uma oração que Deus não vai atender. Agora, orar a Deus para você passar firmemente por meio das tribulações, para você ter sabedoria, para você ter fortaleza de Deus, para você ser guiado pelo Espírito Santo para enfrentar esses problemas, enfrentar essas circunstâncias, enfrentar essas situações e sair dela vitorioso e experiente e fortalecido e mais perseverante, essa oração é correta. Aleluia? Essa oração é correta. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança produz o quê? Experiência. Porque à medida que você passa por provações, à medida que passa por tribulações, colocando em prática a palavra de Deus, você vai ficar experiente. E de repente, algo que era difícil para você praticar, quando você se torna experiente, já não é mais difícil para você praticar. Se antes era difícil você perdoar, é porque você não estava praticando isso. Mas agora que você começou a praticar, doendo no coração, sangrando no coração, mas você não vou ficar com essa dor, não vou ficar com essa mágoa, não vou ficar com esse ressentimento, fulano não merece mesmo, mas eu também não mereço, então eu perdoo a ele agora em nome de Jesus. Pai, abençoa essa pessoa. E isso vai me tornando experiente no perdão, até que eu estou igual a Jesus, perdoando todos que estão me crucificando. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Estou igual Estevão orando pelos que estavam apedrejando. Senhor, não leve em conta o pecado deles. Porque está experiente, exercitado, tá? Em obedecer a Deus. E a experiência produz esperança. Por que a experiência produz esperança? Eu gosto de falar disso quando eu comecei a fazer caminhada, né? Eu estou com 49 anos agora, né? Comecei a fazer caminhada com 40 anos. De 30 até 40 anos, o único exercício que eu fiz foi levantamento de garfo. Mas eu não fiz nenhum exercício. Eu estava com 40 anos, eu estava com 120 quilos. De lá para cá eu perdi 40 quilos. Estou com 80 quilos agora. Entendeu? E sem tomar nenhum remédio para emagrecer, somente exercitando. Quando eu comecei a caminhar, estava conversando com o Oswaldo esses dias, né? A gente encontrou lá na caminhada com as meninas. Quando eu comecei a caminhar, eu não aguentava caminhar 15 minutos. Devagarzinho, 15 minutos. Não conseguia 15 minutos. Mas aí eu falei assim, eu vou fazer todo dia, porque o corpo é templo do Espírito Santo e eu estou pecando com essa gordura toda, com esse peso todo além do que eu devia estar. Estou trazendo doença para mim mesmo. Então foi por causa de Deus. Comecei a orar para o Senhor me guiar e me ajudar e andava todo dia, de domingo a domingo, todo dia 15 minutos. Só que eu comecei a perceber que começou a ter alguns efeitos muito positivos. E esses efeitos positivos dá esperança. Opa, está funcionando. Então eu vou tendo esperança. Então eu vou continuar. Então eu vou continuar. Tinha dia que eu falava com a minha barriga, estou pondo você para andar. Não adianta, não, meu pé doer, meu joelho, estou pondo você para andar. E aí, vai perseverando, por quê? Porque vai melhorando. Meu metabolismo foi melhorando, tudo foi melhorando. A respiração foi melhorando, um monte de coisa foi melhorando. E a gente ganha esperança. Ganha esperança. Hoje eu posso participar de uma mini maratona que dá para correr assim. Não dá para chegar em primeiro lugar, mas dá para chegar no meio da turminha.
né? Que chega ali. Entendeu? Dá para correr. Por quê? Porque teve perseverança. Perseverança gera experiência. A experiência gera esperança. Está funcionando, então dá esperança. A mesma coisa no plano espiritual. Puxa, eu estou conseguindo, Senhor, perdoar. Eu não conseguia, estou conseguindo perdoar. Oh, Senhor, estou quase sendo igual ao Senhor. Aí vem mais uma ofensa. Não, estou igual ainda não. Mas eu vou continuar. Perseverando, tentando, praticando, me esforçando. É assim que os que se esforçam arrebatam o reino dos céus. Como Jesus disse em Mateus 11. Pelo esforço. O esforço pela nossa santificação. Pensa que o diabo não conhece a Bíblia? Ele conhece, ele citou ela para Jesus. E o diabo sabe que está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. E sabe o que ele está tentando? Ele está tentando cortar os seus planos de ver o Senhor. Ele está tentando impedir você de ver o Senhor. E ele sabe como fazer isso. É só impedir você de se santificar. Impedir você de se esforçar. Impedir você de ir mais além na sua santificação. Impedir você de viver a palavra. Por isso é uma tremenda guerra espiritual. E expulsa esse capeta. E pratica a palavra na frente dele. Porque Deus te alimenta na frente dele. Nos prepara uma mesa na frente do inimigo. Nos prepara uma mesa farta. E é diante do inimigo. Diante do inimigo nós nos alimentamos. E diante dele praticamos a palavra de Deus. Para ele ver que com a gente o negócio não é mole, não. Que habita alguém poderoso em nós. Que somos lavados, comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Não somos como as pessoas do mundo que estão debaixo do império dele. Nós estamos acima dele. Nós pisamos nele. Nós somos igreja de Cristo Jesus. Somos reino e sacerdotes que reinamos com ele para sempre. Somos aqueles que Jesus disse, não tenham medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Somos participantes do reino de Deus, somos cidadãos do reino de Deus, somos embaixadores do reino de Deus. Onde nós chegarmos, o diabo sabe, está chegando uma autoridade aí. E é isso que nós somos. Mas temos que saber viver como tais. Temos que saber viver como tais. E o diabo tem uma vantagem. Sabe qual a vantagem que ele tem? Uma vantagem que está dentro de nós. Chama-se carne. Muitas vezes as pessoas não sabem, os crentes não sabem, mas todo não convertido, todo homem não convertido, ele possui só uma natureza. A natureza decaída de Adão. A natureza adâmica. Por isso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Por isso estão em estado de morte, estão em estado de condenação. Nós também estávamos, é o que Paulo disse aqui em Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos tirou desse império das trevas, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos deu uma vida nova. No momento da nossa conversão, nós ganhamos uma segunda natureza. Ganhamos a natureza do último Adão, a natureza do novo Adão, a natureza de Cristo Jesus, que é a natureza de Filho de Deus, por meio da qual nós podemos chamar a Deus de Pai. Mas não esqueça de uma coisa: ganhamos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. Aqui que está o problema. Não perdemos a velha. A pessoa não convertida só tem a velha natureza, uma natureza. Mas a pessoa convertida tem duas naturezas. Temos a nova,
mas temos ainda a velha. E a velha está inteirinha aí dentro de cada um de nós. Inteirinha. E é essa natureza velha, chamada de carne, que nós temos que manter na cruz. Por isso Paulo disse em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas enquanto está crucificada, ela ainda está viva. Quando Jesus estava crucificado, ele estava vivo? Sim ou não? Sim, ele estava vivo. Ele só morreu quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele morreu. Aí não tinha mais por que ficar crucificado. Aí tiraram ele da cruz. Mas fica na cruz enquanto está vivo. A velha natureza está viva dentro de você. Todos os seus pecados passados, o diabo quer que você os cometa de novo. Porque você pode muito bem cometer cada um deles, porque essa natureza corrupta, maligna, ainda está viva em você. E por isso você tem que crucificá-la. E não deixar ela se manifestar, e não deixar ela agir, e não deixar essa natureza fazer a sua vontade. Você vai fazer a vontade da nova natureza, a vontade de Jesus. Isso é ser crente. Por isso ser crente é estar numa guerra, não só fora de nós, mas também uma guerra dentro de nós. Dentro de nós. Todo mundo percebe quando o seu ego é que se manifesta. Porque quando o seu ego se manifesta, causa estrago. Causa estrago no seu relacionamento com Deus, causa estrago no seu relacionamento com os outros. Por que causa estrago nos relacionamentos? Porque o ego de alguém se manifestou. O ego de alguém, livrinho, sem estar em cruz. O ego tem que estar na cruz. E o que deve ser liberada é a nossa natureza de filho de Deus. Agir como Jesus. Infelizmente, a maioria dos crentes estão crucificando a nova natureza e deixando a velha livre. Para tomar decisões, para agir, para tudo. Aí depois vem para a congregação e chega aí frio, apático, não quer louvar, não está lendo Bíblia, não está orando. É por quê? É porque a natureza de Cristo está crucificada. Estão de novo crucificando Cristo Jesus dentro deles. E a velha natureza está soltinha. A velha natureza, essa velha natureza é que tem preguiça de orar, é que tem preguiça de louvar, é que tem preguiça de ler a Bíblia, é que tem preguiça de congregar, é que tem preguiça de obedecer a Deus. Tudo isso que você sente, essa preguiça toda, é a velha natureza. Ela é uma aliada de Satanás. É uma aliada do diabo que nós temos dentro de nós. Por isso temos que mantê-la crucificada. Alguém poderia perguntar, por que Deus não eliminou? Porque se eliminasse, eliminaria a nossa alma. E Deus não criou a nossa alma para ser eliminada. Criou a nossa alma para viver para sempre. A carne e a alma. Deus não quer matar a alma. Ele quer santificá-la. E isso não acontece sem esforço. Sem luta, isso não acontece. Por isso, temos de lutar em duas frentes de luta. Uma dentro de nós mesmos e outra fora de nós, que é o diabo com todos os seus aliados. Por isso, temos que aprender a assumir total autoridade sobre Satanás em todas as nossas circunstâncias pessoais. Aleluia. Às vezes eu estou indo dar aula no seminário e
percebo alguma coisa. O homem espiritual percebe as coisas. E perceba alguma coisa. Eu já falo logo, Satanás, eu te repreendo aqui nesse caminho até o seminário. Você não vai colocar nenhum carro na minha frente, você não vai colocar nenhuma motocicleta me fechando aqui. E você não vai também colocar nenhum espírito de porco dentro da sala de aula hoje. Você vê que o negócio acontece tudo em paz. Entendeu? Vou fazer uma viagem. Toda vez que eu vou para Goiânia, lá para a igreja em Goiânia, ali igual foi hoje, na ida e na volta, eu falo com o Senhor. E ao falar com o Senhor, se eu perceber alguma coisa, eu repreendo logo, diabo, você não vai colocar nenhum caminhão me fechando aí. Em nome de Jesus. Você não vai tirar a minha vida, porque a minha vida é de Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai colocar nada nem para furar meus pneus enquanto eu estiver andando. Nós temos que aprender, mas até essa autoridade. Tem que assumir. Tá? Não adianta pedir para o pastor orar para você, para repreender. Não, você tem que aprender a repreender, expulsar os demônios aí em nome de Jesus. Nós estamos no campo do diabo. O mundo é o campo dele. Nós não somos daqui. Esse não é o nosso campo. Esse não é o nosso lugar. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra maldita e amaldiçoada. Nós somos de Deus. Nós somos da Jerusalém Celestial. E aqui nós temos que andar como embaixadores de Cristo. Como embaixadores de Cristo Jesus. Entenderam? Amém? Então esse é o quarto passo da nossa oração. Tá? Amanhã de manhã veremos o quinto. Veremos o quinto. Você aprendendo a assumir a sua autoridade sobre Satanás, com certeza vai ser menos difícil você praticar a palavra de Deus. Tá? Vai ser menos difícil você praticar a palavra de Deus. Você vai angariar força espiritual para viver a palavra de Deus. E aí você passa para o quinto item da oração que vamos falar amanhã de manhã. Qual foi o primeiro? Repita comigo. Aquietar-se diante de Deus. Segundo, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Terceiro, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Quarto, foi o de hoje, assumir total autoridade sobre Satanás em suas circunstâncias pessoais. Aleluia. E o quinto, 10 horas da madrugada, amém? 10 horas da madrugada amanhã, vamos ver o quinto e dar então continuidade, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de começar no plano espiritual agora, em oração. O Espírito está mandando fazer isso agora. Eu queria te ajudar a começar a assumir essa autoridade, amém? Fica de pé, eu vou ajudar você a começar. Deus me deu muita experiência nisso. Pode ter certeza que quando eu aprendi esse princípio, depois que eu aprendi esse princípio, todos esses que eu estou passando para vocês, inclusive esse de hoje, depois que eu aprendi isso, houve mudanças na minha vida de crente. Coisas que aconteciam antes de eu aprender isso, pararam de acontecer. Eu não sabia por que elas aconteciam, mas elas pararam de acontecer, porque tinha influência maligna nelas. Como eu aprendi a assumir essa autoridade, elas pararam de acontecer. Eu quero que você observe, se você fizer isso, tem coisas aí negativas que acontecem na sua vida, que elas vão parar de acontecer. Você vai ver. Elas vão parar de acontecer. Aleluia? Feche os seus olhos e ore comigo agora ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, no Teu Evangelho. Eu quero vivê-lo, quero praticá-lo com todo o meu coração. Eu preciso do Teu poder
do poder do Teu Espírito Santo para vencer toda tentação de não vir praticar, de não praticar a Tua palavra. Eu sei que o diabo quer me impedir de me santificar, de ir para o céu. Por isso eu quero agora assumir toda a autoridade sobre Satanás e todos os seus demônios nas minhas circunstâncias pessoais, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha saúde, em todas as circunstâncias. Eu recebo agora a autoridade que o Senhor me deu de pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada, nenhum dano me alcançará. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso, Satanás, com todos os seus demônios, da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha saúde, dos meus pensamentos, das minhas circunstâncias. Em nome de Jesus, arreda, afaste-se, fuja, sai agora e não volte nunca mais, porque eu sou de Jesus, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou comprado por alto preço, eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Fuja da minha presença, em nome de Jesus. Respire bem fundo agora, sem abrir os olhos, feche os olhos. Espiritualmente, perceba a cobertura de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Deus sobre a sua vida, a operação de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque grandes coisas tens feito por nós, Senhor. Por isso estamos alegres. Te damos graças porque o Senhor nos deu toda a autoridade, sobre Satanás em nossas circunstâncias. Ajuda-nos a viver assim, em sujeição ao Senhor e resistindo todo o poder das trevas. Porque o Senhor nos deu graça e fortaleza para isso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Entregamos a Ti nossas vidas, nossas famílias. Entregamos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas, sabendo que tudo que recebemos procede de Ti. Te louvamos, ó Deus. Enquanto cantamos e adoramos o Senhor, aquele que for hoje trazer o seu dízimo ou a sua oferta, faça isso então com amor, em nome de Jesus. Amém?